O Salmo 4 é um texto antigo, mas que parece ter sido escrito para os nossos dias. Ele é quase um guia sobre como lidar com a hostilidade pública, principalmente quando a nossa fé vira o alvo do ataque. Essa pergunta pode parecer um pouco pesada, né? Mas a experiência de ter a reputação atacada, as palavras distorcidas e a honra jogada na lama por causa de convicções é algo muito real hoje em dia. É o que a gente acabou chamando de cultura do cancelamento. Agora, o mais interessante é que o Salmo 4 mostra que essa dor não tem nada de nova. A calúnia, a difamação, isso é um drama humano que existe, olha, há muito tempo. A única coisa que mudou de lá para cá foram as ferramentas que a gente usa. Então, nesta primeira parte, vamos tentar entender melhor a natureza desse ataque que Davi sofreu e que tem um eco tão forte nos dias de hoje. E é fundamental entender uma coisa: não estamos falando de críticas honestas ou de um debate saudável de ideias. O que o Salmo 4 descreve é algo muito mais destrutivo. São acusações falsas, repetidas de propósito, com um objetivo bem claro: aniquilar a reputação de uma pessoa. E essa frase resume tudo perfeitamente. As redes sociais, a internet, elas deram um megafone para essa prática. Mas a origem dela é a mesma de sempre. O que a gente vê hoje é só uma versão com volume no máximo de um impulso que sempre existiu no coração humano. Certo. Então, como Davi reage a esse ataque tão feroz? A resposta dele é o coração de toda essa análise. Vamos ver como ele lida com essa situação. E aqui está a grande virada da história. Diante da calúnia, a primeira reação de Davi não é contra-atacar. Não é correr para se justificar publicamente e muito menos se afundar num desespero. O primeiro movimento dele é para cima. Ele pega toda aquela angústia e transforma numa conversa com Deus. Essa frase é muito poderosa. Davi não apela para a opinião pública nem para os tribunais dos homens. Ele vai direto na única fonte de justiça verdadeira e diz basicamente: a minha reputação está nas tuas mãos e a tua avaliação é a única que importa. Agora vamos para a parte mais prática. Como é que Davi sai da angústia e chega na paz? O Salmo nos dá um roteiro bem claro para isso. Então, o ponto principal é esse mapa de 4 passos. Primeiro, Davi clama a Deus. Depois, ele para e reflete. Em seguida, ele adora. E, finalmente, ele confia. É um processo espiritual que o leva da turbulência para a tranquilidade, mesmo que o mundo ao redor dele não tenha mudado nada. Vamos olhar de perto o segundo passo: refletir. Davi dá uma ordem a si mesmo para não deixar que a raiva, mesmo sendo uma raiva justificada pela injustiça, domine o seu coração. O caminho bíblico aqui não é o da explosão, mas o da reflexão em silêncio, confiando que Deus está no controle. E o terceiro passo, adorar, nos leva a essa comparação fascinante. Davi diz que a alegria que ele encontra em Deus é muito maior do que a alegria material. Sabe, a alegria de uma colheita farta, de ter de tudo. Ele escolhe focar numa fonte de alegria que ninguém pode tirar dele, em vez de reagir ao ódio com mais ódio. Isso nos leva ao resultado final de tudo. O Salmo termina com Davi dormindo em paz. Mas por quê? Não é porque os seus inimigos desapareceram, é porque a confiança dele foi totalmente depositada em Deus. A paz que ele encontra é um ato de fé. Esse modelo de confiança no meio da injustiça, que Davi nos mostra, aponta para o seu cumprimento máximo perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Pensa bem, se Davi sofreu com difamação, a campanha de calúnia contra Jesus foi infinitamente mais intensa e mais injusta. Foi uma conspiração sistemática, acusando ele de agir pelo poder do diabo, distorcendo suas palavras, manipulando a lei, tudo para condenar. Tenta imaginar essa cena: a personificação da verdade e da justiça sendo submetida ao julgamento mais injusto da história. É a ironia suprema, a verdade sendo acusada de mentira e o justo sendo condenado como um criminoso qualquer. E qual foi a resposta dele? Silêncio. Mas não um silêncio de derrota, sabe? Era um silêncio que nascia de uma confiança absoluta na soberania e no plano de Deus Pai. Ele não precisava se defender, porque ele sabia que a sua justiça não viria dos homens, mas do Pai no tempo certo. Ele personificou o descanso em Deus. E assim, a cruz, que era o maior símbolo da humilhação e do ódio humano, se tornou, nas mãos de Deus, o instrumento da graça e o sinal da vitória definitiva. Onde a calúnia chegou no seu ponto máximo, a graça de Deus se manifestou de forma ainda maior. O mal foi revertido em bem. Para a gente concluir,
Como é que se aplica essa sabedoria de milhares de anos no nosso mundo que é tão barulhento e muitas vezes tão hostil? Aqui estão os pontos práticos. A resposta a ataques não é a vingança, mas a oração. O controle da raiva é essencial. A verdadeira força está em entregar a batalha nas mãos de Deus. E por fim, a estratégia para um mundo em guerra é essa: adorar, confiar e descansar nele. Se existe uma única ideia para se levar desta reflexão, é esta: a paz que o mundo não pode dar e que as circunstâncias não podem tirar é encontrada unicamente numa relação de confiança com Deus. E assim, a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Em meio ao caos, às pressões, às injustiças, onde cada um tem buscado o seu refúgio e o seu descanso? A resposta de Davi, e principalmente a de Cristo, apontam para uma direção bem clara: